Nessa cirurgia nós vamos mostrar como proceder à exodontia de um elemento superior semi-incluso. E neste caso, será um terceiro molar superior do lado esquerdo, o elemento 28. Nós iniciamos então o procedimento cirúrgico com bloqueio do nervo alveolar superior posterior do lado esquerdo do paciente. Tudo sobre esse bloqueio anestésico vocês conseguem conferir na aula de anestesiologia do bloqueio deste nervo. E posteriormente nós fazemos também o bloqueio do nervo palatino maior. Nós também temos essa técnica demonstrada no módulo de anestesiologia. Então, nesse momento é importante a gente conferir e perguntar ao paciente se ele sente desconforto, tanto no lado palatino quanto no lado vestibular. Ele vai sentir a pressão porque a anestesia ela não remove a sensação de tato da pressão, ela só remove a sensação dolorosa. Então é importante a gente até comparar os dois lados do paciente. Conferida então a anestesia e o bloqueio anestésico efetivo, nós fazemos uma incisão na papila, na região, e o descolamento na papila e na gengiva vestibular deste elemento. Nós fazemos o descolamento pelo lado vestibular e também pelo lado palatino, para que a gente tenha a desinserção das fibras gengivais, de modo que a gente tenha todo o tecido mole liberado para que o dente possa ser avulsionado. Então, neste caso, nós podemos adaptar uma alavanca 304 e fazer movimentos de rotação. E observem que nós devemos pedir ao paciente que feche um pouquinho a boca para facilitar o tracionamento dos tecidos nessa região. Uma vez que o dente já começou a ser luxado, o fórceps 18L pode ser adaptado na região para favorecer a avulsão. Então nós fazemos movimentos de tração vestibular e palatino. Na maioria das vezes esse dente acaba avulsionando pelo lado vestibular. Mas os movimentos para a palatina também ajudam na dilatação do alvéolo para a avulsão desse dente. Uma vez que a gente não consiga um sucesso total com o fórceps, nós podemos utilizar uma outra alavanca, que nesse caso é uma alavanca Selden número 2, para que a gente consiga adaptá-la de modo perpendicular e ampliar a luxação desse dente. Então nós fazemos movimentos de rotação e nós podemos fazer um movimento de alavanca, como nessa imagem. Uma vez que o dente já tenha sido removido parcialmente do alvéolo, o fórceps então pode nos ajudar a concluir a avulsão completa. É muito comum que a gente tenha que rotacionar o dente. Então observe que esse dente tinha raízes muito divergentes, por isso tivemos um pouco mais de dificuldade no movimento de avulsão. Após removido, nós avaliamos o ápice do dente e nós podemos fazer a manobra de Chompré, que visa diminuir a dilatação do nosso alvéolo, para que a gente tenha uma cooptação das bordas de modo mais aproximado. Ainda que a gente não consiga uma cicatrização por primeira intenção, é importante a gente fazer isso na região para que a gente tenha uma diminuição da dimensão do alvéolo que nós dilatamos para fazer a exodontia e a avulsão. Finalizada a manobra de Chompré, nós devemos então remover os debris, fazendo uma irrigação com soro fisiológico e curetagem caso haja alguma lesão periapical. Neste caso, como não havia nenhuma lesão periapical, procedemos somente à irrigação e o debridamento da ferida e a sutura da região. Muito importante no momento da sutura que a gente faça a entrada da nossa agulha pelo lado vestibular, e deste lado é mais fácil fazer isto pelo lado vestibular. Depois da passagem do fio pela papila vestibular, nós devemos pedir
auxiliar que segure o afastador de Minnesota para que a gente consiga adaptar novamente a agulha no porta-agulha e aí sim, nós passamos de dentro do alvéolo para a mucosa palatina. Puxamos todo o fio para que a gente consiga finalizar a nossa laçada e a nossa sutura, que neste caso foi realizada através de um ponto simples. É muito comum que a gente peça o paciente para fechar um pouquinho a boca para diminuir a força de tração do lábio e aí a gente consegue retrair mais a mucosa da comissura labial. E na região distal, da mesma forma, nós passamos o fio pela mucosa vestibular, na região um pouco mais a distal, e na palatina, da mesma forma, nós passamos também de modo que a gente consiga obter um ponto simples. Nós poderíamos também ter feito uma sutura em X, mas neste caso a opção do cirurgião foi pela realização de 2 pontos simples. E ao final do procedimento, então, nós adaptamos uma gaze de modo que ela seja compressiva apenas na região do tecido mole, para que o paciente mantenha essa gaze em posição e em compressão, para que a gente consiga obter uma melhor hemostasia no pós-operatório.